Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos, espero que todo mundo esteja bem, né? Estejamos aí nas nossas casas, quem puder estar, né? Trabalhando remotamente. E é em cima desse tema que a gente vai, a partir de hoje, a partir de agora, os vídeos que a gente vai estar postando aqui, tá certo? Vai estar abordando essa questão. Como melhor gerenciar de longe, né? Então, algumas coisas a gente vai ter que se reorganizar, se readaptar para poder a gente conseguir ter os resultados, né? Na verdade, nós estamos aqui trabalhando um novo modelo de gestão, né? Um novo modelo, por quê? Nós lançamos, acredito que todos nós de uma hora ou outra lançamos mão das tecnologias, né, que estão aí disponíveis para a gente conversar, fazer uma reunião, mas a gente estava até então dentro das nossas estruturas. As reuniões presenciais elas eram num volume considerável, né, porque a gente era interessante inclusive e ela continua tendo o valor dela no trato presencial. Tem coisas que realmente se fazia necessário ser assim, né? E sem falar de toda uma cultura que se tinha, né? Que se vinha tendo, mas que agora a gente tem que fazer uma mudança nesse período, tá, gente? Porque tudo passa, né? Mas a gente vai, penso inclusive que essa mudança ela traz bons benefícios para a gente começar a se familiarizar mais com as ferramentas que nós sempre tivemos à nossa disposição, mas que pelas questões do dia a dia, da própria comodidade da gente, né, de ser mais fácil reunir ali presencialmente, a gente, e tínhamos, e não está errado fazermos esse tipo de atuação, né, do trabalho presencial, mas que agora, na realidade que a gente está vivendo, a gente vai ter que mudar um pouquinho e tentar gestar de longe as nossas equipes, né? E aí eu estou falando para os gestores e os profissionais, por sua vez, vão ter que saber dar os retornos, né? Também de longe, né? Então, o que a gente precisa? Qual seria o primeiro passo para que a gente possa entender e começar a trabalhar nessa lógica, nessa nova lógica, né? De uma forma mais coerente? A gente precisa estabelecer regras claras para a equipe da gente. Então, a equipe tem que saber como é que vai ser o trabalho, né? A forma como esse trabalho vai ser cobrado, o tempo, em que tempo ele vai ser feito isso, para que a equipe possa estar podendo trabalhar, dando os seus retornos, conseguindo dar o seu retorno, mas em cima de regras claras. Então, isso é um passo fundamental para o início de uma gestão à distância, tá? Outra questão importante, a necessidade de delegar, ela começa a ficar muito mais forte. Então, a gente precisa saber delegar as responsabilidades. E passa muito pela questão da autogestão, tá, gente? Então, é claro, né? O cenário ideal seria o quê? Que todos tivessem o poder da autogestão, mas a gente sabe que nós não lidamos com cenários ideais. Nós temos que saber lidar com os cenários reais. Tá aí o coronavírus nos mostrando isso. O que é real hoje, né? O que nós podemos fazer dentro da realidade que nós estamos vivenciando atualmente. Então, dentro dessa ideia, você precisa definir quem são as suas lideranças. Você, enquanto líder maior, né? E com maior responsabilidade, você tem que trabalhar com um grupo de outros líderes que vão estar junto com você nesse trabalho, nesse processo de gestão, né? A gente não faz nada só, lembra lá, tá? Então, o que acontece? A gente precisa saber delegar. Então, delega para as tuas pontas de lança, as tuas lideranças, para que elas possam estar trabalhando com as suas equipes,
tá certo? A empresa de menor porte, ela tem mais facilidade, porque na verdade o grupo é menor, mas ela continua, a gente continua no entendimento de que eu não faço nada só. Então eu preciso reunir essas lideranças comigo, que tem uma liderança maior, porque eu estou gestando o todo, mas tem que existir outras lideranças. Quem são? Tá bom? Então, primeira coisa, definir quais são as regras. Depois, delegar para as suas lideranças, tá certo? Inclusive, vou fazer até aqui uma recolocação. Você joga para primeiro lugar a questão de você reconhecer, ver quem são os seus líderes, quem tem o perfil de liderança. Redefine com eles as novas regras de trabalho junto às equipes, e aí sim você vai ter os passos de como essa equipe vai estar trabalhando. Mas não tem como você fazer isso sozinho, tá? Junto com esse grupo de lideranças que você vai estar à frente, trabalhando com eles no processo de gestão compartilhada, tá? Quem é meu cliente sabe disso, quem foi meu aluno, quem foi aluno dos nossos cursos, sabe do que eu tô falando. Então, a gestão compartilhada, tá? Dentro dessas novas regras, nós também temos que definir, gente, metas, tá? A gente precisa criar metas. E não pode ser... e essas metas, elas pressupõem prazos. Então, eu tenho que definir quais são as minhas metas de curto prazo, de médio prazo e até de longo prazo, dependendo de como é que a gente vai vivenciando essa questão da quarentena, né, do isolamento social. Mas, a priori, começa devagar. Então, quais seriam as metas de curto e médio prazo, tá bom? Precisa que isso fique muito claro e muito definido para que vocês possam estar cobrando, porque vocês não têm que estar cobrando. E quando eu digo vocês, gente, é esse grupo de líderes desse processo, tá certo? E aí, cara? Pra que agredir? Usa as ferramentas. Uma das coisas que a gente vai estar colocando junto com o vídeo é algumas ferramentas que vocês podem usar com mais facilidade, que são mais fáceis de uso para fazer as reuniões à distância, né? Como é que você pode estar fazendo isso? A gente vai estar colocando tipo um passo a passozinho de como você acessa, baixa e começa a trabalhar com essas ferramentas, que é aquelas que a gente já conhece, né? Hangout, Skype, né? O próprio WhatsApp, né? Então, eu acho que a gente vai estar, na medida que a gente for fazendo as postagens, a gente anexo a cada vídeo, tá? A gente vai estar mandando para vocês aí algumas ferramentas, tá bom? Para que vocês possam trabalhar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E elas estão aí, gente, então vamos usá-las, tá certo? E aí, uma coisa que é fundamental, né? E que não é só por conta da agora, mas que agora essa disciplina, né? E essa autogestão e essa gestão à distância vai necessitar bastante, tá? São reuniões periódicas. Tá certo, gente? Defina com a tua equipe e aí com a equipe de líderes que você vai estar trabalhando essas novas regras, essas metas para que você esteja atuando, né? Quais são as melhores ferramentas que vocês vão estar precisando, porque tem ferramenta que você não vai poder estar espelhando algum documento. Já tem outras ferramentas que elas lhe dão condições de você estar espelhando um PowerPoint, para você estar espelhando um arquivo, para que as outras pessoas possam estar vendo em tempo real essas documentações. Então, são ferramentas que vocês vão ter que estar usando, se familiarizando. Isso não é da noite pro dia, mas isso é urgente, precisa se fazer, tá? Agora, para tudo isso, para que isso crie essa dinâmica, as reuniões elas precisam estar estabelecidas de forma periódica, né? Se não dá para fazer semanal, porque fica complicado, reúne aquele grupo dos líderes, né, para que eles deem os retornos, e eles com as suas equipes, reúne esse pessoal quinzenal. Se não dá quinzenal, vai mensal. Como a gente está lidando com uma realidade que a gente mesmo vai estar se readaptando,
Sugiro que quanto melhor você reunir com menos tempo, criar uma agenda periódica de reuniões semanais, nesse primeiro momento é mais interessante. A não ser que você esteja vivendo algumas situações que você não possa fazer isso, tá? A gente não pode fugir da realidade, tá bom? Mas se der a semanal para que vocês possam ir, inclusive se readaptando a essas novas mudanças, seria o ideal, tá bom? Um forte abraço para todos, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!